Olha o que aconteceu quando o homem se colocou na presença de Deus. Diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu disser. Olha bem, irmão, a pregação que eu disser, diz o Senhor. Prega aquela cidade, a pregação que eu disser. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, e pregando a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade no caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será submetida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, e vestiram-se de panos e saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se de seu trono, tirou as suas vestes, cobriu-se de panos e de saco, e assentou sobre cinza, e fez uma proclamação, divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas prove coisa alguma, nem lhes dê pasto e nem beba água. Mas os homens de Nínive estarão cobertos de panos e de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho, da violência que há em seus atos. Amém? Que voltou Deus e se arrependeu, e apartaram-se o furor da sua ira, de sorte que não percepção, Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus caminhos, e Deus arrependeu-se de o mal que tinha dito e não lhe fez. Amém? Aqui a Bíblia diz que Deus tinha determinado que fosse pregada a sua palavra, que fosse levado até eles uma palavra que ele diria sobre uma cidade. E se o povo não aceitasse a palavra de Deus, Deus ia destruir, a cidade ia ser submetida. A palavra diz que o pregador que Deus escolheu tomou um outro caminho, tardou a bênção de Deus, ou que a vontade de Deus se cumprisse. Mas Deus estava no comando, está no comando. Diga para o seu irmão: Deus está no comando. Não adianta você pegar o caminho contrário, você vai ter que voltar e se render ao Senhor, para que a bênção chegue à tua casa. A Bíblia diz que quando Jonas ouviu a palavra do Senhor, Deus pela segunda vez conversa com Jonas, e então Jonas aceita a palavra de Deus, e chega àquela cidade, e ousado por Deus, em obediência a Deus, fala a palavra de Deus. O povo recebe a palavra, o povo crê na pregação, e a palavra de Deus diz que os homens começaram a jejuar juntamente com Jonas, e até o rei daquela cidade começa a jejuar junto, e decreta um jejum até mesmo para os animais, de comida e de água. E Deus olha lá dos céus e vê como o povo tinha se convertido, como o povo tinha se arrependido de seus atos, das suas violências, e Deus retira aquele mal de sobre a vida daquele povo de Nínive, e dá para eles o livramento e a bênção. Amém? A palavra do Senhor nos traz hoje uma proposta de Deus para mim e para você. De repente a tua vida, a tua família está como estava a cidade de Nínive, sobre a ameaça de Deus, ou desprotegida por Deus. Mas Deus ainda não desistiu de você e da sua família. Deus ainda tem um projeto para você e para a sua família. Mesmo que o estado que se encontra hoje é um estado perigoso, está sobre ameaça, mas se nós ouvirmos a palavra de Deus, tudo isso pode mudar. Nós temos várias passagens na Bíblia
Em 2 Crônicas 7,14 diz a palavra do Senhor: se o povo que chama pelo meu nome ouvir a minha voz, se arrepender e buscar-me, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. A palavra de Deus diz aqui, Isaías 38, que um homem estava doente, o rei Ezequias estava doente na cama, e Deus fala com ele que ele não levantaria mais daquela cama, que era para ele pôr a casa em ordem, porque morreria. Mas naquele momento, Ezequias ora a Deus, ele fala com Deus, ele diz: Senhor, eu não quero morrer. Lembra, Senhor, que eu fiz o que era reto diante de Ti, andei com inteireza de coração. E no mesmo momento, Deus retira aquela doença de sobre Ezequias e dá a ele mais 15 anos de vida, e dá a ele um domínio sobre o rei da Síria. O estado que nós nos encontramos às vezes não é permanente, não é para sempre, é uma situação em que Deus quer conversar com nós, Ele quer nos confrontar. A situação difícil, um momento de dor, um momento de dificuldade financeira, lutas, diversidade, é o momento que Deus quer nos confrontar com Ele, é o momento que Ele quer conversar com nós, Ele quer ter um acerto com nós. Amém? Às vezes nós não entendemos a maneira que Deus fala. Por isso que Ele disse que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E por isso que Ele fala que Ele corrige todos quanto Ele ama, e açoita todos que recebe por filho. Às vezes nós estamos na igreja e o nosso louvor começa a subir diante de Deus, a nossa adoração começa a subir diante de Deus, a nossa permanência na igreja, a campanha que nós fizemos começa a subir diante de Deus, e nós somos então amados por Deus. E o momento que nós somos amados por Deus, Ele diz que Ele corrige todos quanto Ele ama. Então Ele começa a nos corrigir, começa a nos disciplinar, porque agora nós somos filhos de Deus, agora nós somos herdeiros de Deus. E às vezes muitos não entendem a correção, se revoltam, se retira, faz como Jonas, pega o caminho contrário, em vez de ir para Nínive, vai para Tarsis. Mas a palavra de Deus não para por aí, Ele diz: eu açoito todos que eu recebo por filho. Quando nós temos um filhinho, por mais que nós amamos aquele filhinho, por mais que nós achamos ele tão lindo, tão perfeitinho, mas tem um momento que nós temos que chuviscar ele com a varinha, para ensinar ele o que é certo e o que é errado, para ele não colocar a mão no fogão e queimar a mãozinha, né? Para ele não se jogar de uma porta para baixo. Nós temos que às vezes chuviscar com a varinha e ensinar para ele: olha, aqui é perigoso, esse caminho aqui, filhinho, vai te levar à morte, aqui tu vai te machucar. Deus quer fazer isso comigo e contigo. Ele corrige todos que ama e açoita aqueles que recebe por filho. Aqui no momento de Josafá, Deus permitiu até que viesse aquela grande multidão além do rio e das montanhas, para ver o que o povo ia fazer. No momento que o povo se temeu e foi buscar o Senhor, Ele disse: essa batalha não é sua, mas essa batalha é minha. Mesma coisa aconteceu com Abacuque. No momento que o povo estava em aflição, Abacuque temeu e disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E o brilho do Senhor chegou, e os raios brilhantes de Deus iluminou aquela cidade, e o povo ficou seguro. Deus quer chamar a atenção de mim, de você. A batalha que está acontecendo na tua vida, no teu dia a dia, no teu relacionamento conjugal, no teu relacionamento com empresa, empregado, empresa, empresa, empregado, o relacionamento com os teus filhos, é uma maneira que Deus está te confrontando. Deus está dizendo: ei, até que você teme e chega diante de Deus: Senhor, eu me rendo, me ajuda, eu não tenho a saída, me mostra a saída. E Ele vai dizer: calma, essa batalha não é tua agora, essa batalha é minha. Amanhã mesmo tu verás o meu livramento. É a maneira de Deus falar conosco, é a maneira de Deus provar o quanto Ele nos ama. Se nós olhar para Jesus, a Bíblia diz: olhai para Jesus e será salvo vós todos os termos da terra.
Se nós olhar para Jesus, quando Deus fez o primeiro homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele estava conversando com Jesus. Se nós ver, no momento que Jesus faz aquela oração e diz: Pai, aqui estão aqueles que Tu me deste, eu manifestei a Tua palavra que Tu me destes, e eles aceitaram a Tua palavra, Pai. Agora eu quero, Senhor, que Ele seja um, assim como eu e o Senhor somos um. Glorifica Ele, Senhor, com aquela glória que eu tinha contigo antes do mundo existir, porque eles creram na Tua palavra que Tu me deste. Agora que Ele seja um, como eu e o Senhor somos um. Então nós vimos aqui na palavra de Deus que Jesus estava com o Pai na glória, tudo tão lindo lá nos céus, com aquela glória. Mas Deus precisava dele aqui na terra, trazer uma palavra, trazer o Evangelho, o plano de Deus para a salvação. E Ele teve que vir. E diz aqui no livro de João capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele veio para os seus não receberam, mas todos que receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Jesus veio para que eu e você recebemos o reino de Deus, recebemos a palavra e nos tornamos filhos de Deus. E no momento que nós nos tornamos filhos de Deus, Ele pede ao Pai que Ele seja o Pai um, como eu e o Senhor somos um, com aquela mesma glória. Aqui no livro de João, capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz que se nós dermos frutos, se nós crermos nele, se nós estivermos nele e as palavras dele estiverem em nós, nós vamos dar muito fruto. E se nós der fruto, ele diz, o gozo, eu quero que o meu gozo se aperfeiçoe no vosso gozo, para que o vosso gozo seja completo. É um momento que Deus faz um chamamento, Jesus faz um chamamento para que eu e você nos dedicamos na obra de Deus. Fizemos o que o rei de Nínive fez, ele tirou as suas vestes e ele apregoou um jejum, se cobriu com saco e cinza. Foi o momento que ele tirou para Deus. E aí, quando ele tirou aquelas vestes reais e se cobriu com saco, ele estava ocultando a sua beleza, a sua posição, como é que eu vou dizer, aquela personagem que ele representava diante do povo. Ele estava se reduzindo à obediência a Deus. E ele disse que todo o povo se cobrisse com saco e cinza para buscar o Senhor. Jesus também deixou a sua glória, se despiu das vestes reais e veio aqui e se vestiu de homem para trazer até mim, até você o Evangelho, o plano de Deus para a salvação. Estende a mão em direção à sua casa agora. Glória a Deus, aleluia. Você repita comigo e diga: Senhor, eu profetizo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus com alegria. Pai, em nome de Jesus, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Eu abro as portas da minha casa para que o Senhor Jesus venha reinar e abençoar em nome de Jesus. Agora abençoa quem está do teu lado, diga: receba a bênção você também. Amém? Quantas pessoas que estão nos visitando nesta noite? Quantas pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, pela segunda vez? Levanta a mão assim. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deixe o seu nome lá atrás com o seu pedido de oração, nós vamos estar orando por você. Passa já convosco, que Deus te abençoe. Até domingo à noite, às 19 horas no culto da família. Vai com Deus.